Fala galera, fala turma! Vamos estudar Regimento Geral da Unesp, a partir de questões cobradas em provas anteriores. Simbora! Concurso da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho. Questão em tela e ela retirada de prova, tá aqui. A prova de que eu retirei de uma prova anterior. Tá em tela para você. Só uma brincadeira, estas cores lembram cores de alguma bandeira, pendão de algum país? Vamos lá. Baixar por portaria o Estatuto dos Servidores Técnicos e Administrativos da Universidade, aprovado pelo Conselho Universitário. E de acordo com o Regimento Geral da Unesp, compete. E aí, galera? A questão cara crachá. É o apelido da questão. O que compete a quem? A quem compete o quê? Quem é que vai baixar o Estatuto dos Servidores Técnicos e Administrativos da Unesp por meio de portaria, estatuto este que foi aprovado pelo CO? É o diretor de cada unidade vinculada, congregação, conselho de departamentos, comissão permanente de avaliação, reitor. Numa questão desta, quem estuda o regimento geral da Unesp, eu acho, pelo menos eu acho. Escreva nos comentários se estou certo. Essas pessoas que vêm se dedicando ao estudo do regimento, certamente olharia a alternativa A, não pode ser. Baixar por portaria o Estatuto dos Servidores da Unesp. Quem faria isso seria o diretor de cada unidade vinculada. Nós vemos lá autarquias vinculadas. Nós não lemos unidade vinculada. Então, pelo menos, desconfiaríamos da alternativa A. E riscaríamos lá na prova. Congregação? Vamos pensar, porque a congregação possui ali, no regimento, muitas atribuições. CPA? Será, galera? Caberia a CPA baixar o Estatuto dos Servidores Técnicos de toda a Unesp? E por meio de portaria? A comissão teria essa competência? Creio que ninguém pensaria nisso. Conselho de Departamentos. Nós conhecemos no regimento que existe sim o Conselho Departamental, o Conselho de Departamento, o Conselho do Departamento. Não existe Conselho de Departamentos, porque eu poderia entender que é um conselho para dois ou mais departamentos. Não. Se eu tenho um departamento, eu tenho um conselho. Se eu tenho dois departamentos, eu tenho dois conselhos. E, de fato, estudando o regimento, você sabe que não é competência de nenhum conselho de departamento baixar esse Estatuto dos Servidores da Unesp. E dizendo mais, galera, este Estatuto dos Servidores Técnico-Administrativos da Universidade não é o Estatuto da Unesp, por vezes chamado Estatuto Geral da Unesp. Não, é outro documento, é outra legislação, cuja sigla é ESUNESP. Estatuto da Unesp é uma coisa. O que você vê pedido nesta questão aqui é outra legislação. Então, aqui nós riscaríamos porque não fez sentido. Simplesmente uma letra S. Ficaríamos desconfiados. Opa, conselho de departamento, talvez eu ficaria preocupado. Poderia ser a resposta, mas conselho, um conselho de departamentos, então quer dizer que se houver 7 departamentos em uma unidade universitária, existe apenas um conselho? Claro que não. Se houver 7 departamentos, haverá 7 conselhos, cada departamento com o seu conselho de departamento. Então não é a alternativa A,
porque nós pensamos em autarquias vinculadas. Nós não lembramos de ler unidade vinculada. Ok? Comissão permanente de avaliação possui outras atribuições e é de fácil estudo lá no regimento, porque existe até aqui no canal, olha aqui nos cards, tem um vídeo do Regimento Geral da Unesp simplificado, em que falo sobre o estudo da CPA juntamente com o estudo da AUIN, Agência Unesp de Inovação. São muitas coincidências ou redações parecidas entre a AUIN e a CPA. Então, ficamos entre congregação e reitor. De fato, a resposta da questão, reitor, compete a ele baixar o Estatuto Ex-Unesp, que foi aprovado pelo Conselho Universitário, e o reitor baixa através, ou melhor, por portaria. Tá ok? Aqui como estava na prova, e a fundamentação, inciso 5º do artigo 24 do regimento. Leia, está em tela. Leia em voz alta, galera, você aí. Não basta o Fábio ficar lendo aqui, você só ouvir. Ouvir é um passo para a assimilação. O outro passo é você mesmo verbalizar. O seu cérebro está ouvindo a sua voz, lendo algo que você vai se lembrar lá no futuro, principalmente no dia da prova. Outra questão, um pouco maior, aquela considerada fácil, esta de média complexidade, creio eu. Uma questão inteligente da banca VUNESP de prova anterior, porque é interessante que o regimento é dividido em partes, claro, e fala sobre diversos assuntos. Um dos assuntos que são discutidos, lá no regimento é a representação dos estudantes, a representação discente, de acordo com o Regimento Geral da Unesp. Então, de acordo com este regimento que estamos estudando, no que diz respeito à representação discente, é correto afirmar que existem 5 alternativas, uma está de acordo com o regimento, 4 não estão. Se uma alternativa não está de acordo com o regimento, basta você identificar qual o erro da alternativa. O que existe de errado na redação de alguma alternativa aqui, que faz com que ela não seja a resposta da questão, que pede aquilo que seja correto. Na sua prova você sublinha. Porque já aviso sempre aqui no canal. Vai que a banca fala na prova. De acordo com o regimento, de acordo com a representação estudantil, é incorreto afirmar. A resposta é outra. Tá ok? Na representação estudantil junto ao CO, haverá 2 representantes de cada campus da Unesp, da universidade. Nós lemos algo parecido, olha só, a ênfase na palavra parecido. Mas não é bem isso que está escrito lá. Haverá 2 representantes de cada campus. Refletindo aí, galera, a participação da representação discente em reunião de órgãos colegiados será considerada atividade escolar. Poxa, isso faz sentido? E, além disso, está disposto escrito no regimento? Pense assim, um aluno, ele é representante dos estudantes, por exemplo, lá no Conselho Universitário. Então, existe a reunião lá no Conselho Universitário e o aluno, naquele dia da reunião do Conselho Universitário, ele tinha aula na sua faculdade, na unidade universitária, que ele representa junto ao CO. Então, ele está lá no Conselho Universitário, na reunião, é conselheiro, é membro lá do CO. E deixa, por causa disso, de assistir a alguma aula na sua faculdade. Seria justo ele ficar com falta? Percebe a pausa reflexiva? Não seria justo, não é verdade? Então, tende a ser a resposta da questão. Mas vejamos as outras para buscar erros. Não basta olhar numa questão desta, olhou a alternativa B, tem certeza ou quase certeza, marca e vai embora para outra questão.
Poxa vida, olha as demais alternativas. Você viu a A, ficou desconfiado, sem certeza. Você vê a C, o exercício da mesma representação estudantil deverá ser feito em todos os departamentos ou órgãos colegiados. Você lê algo disso aqui, ó, o exercício da mesma representação estudantil. Mas está assim no regimento? Em todos os departamentos ou em todos os órgãos colegiados, a mesma representação estudantil estará no CO, no CEP, no conselho do departamento, no conselho do curso de graduação, estará também na congregação. É a mesma representação estudantil. O aluno estará em todos os órgãos colegiados e conselhos. Não faz sentido. E pior, não estaria escrito isso no regimento. D. A representação discente para órgãos colegiados da Unesp será indicada pelo diretor de cada unidade vinculada. De novo, que unidade vinculada é essa? Nós lemos no regimento autarquias vinculadas. Até sabemos que existem unidades complementares, unidades auxiliares, principalmente sabemos das unidades universitárias, que são faculdades ou institutos da Unesp. Só por causa dessa expressão unidade vinculada, nós iríamos desconsiderar a alternativa D de dado como resposta. Mas não só isso. A indicação da representação estudantil em órgão colegiado da Unesp é indicada pelo diretor. Imagine que dissesse aqui, diretor da unidade universitária. Seria isso? Eu acho que não. É um pouquinho mais complexo e nós veremos a fundamentação. E o aluno de curso de pós-graduação que exerce atividade docente, ou seja, atividade de professores, na Unesp, ele terá garantido o seu direito de representação no diretório acadêmico. Opa! Alguma coisa de aluno de pós em exercício de atividade docente na Unesp, na universidade. Mas ele teria garantido esse direito de representação no DA, diretório acadêmico? Vamos às fundamentações, aqui como estava na prova, Regimento Geral da Unesp. Vamos por partes. 138 do regimento diz que, na representação estudantil, junto ao CO, não haverá mais que um representante de cada campus da Unesp. Não haverá. Então, quando diz na alternativa A que haverá 2 representantes de cada campus, errado. Não haverá. Não haverá. Leia novamente para fixar em voz alta. Não haverá. Como que você guarda? Imagine o campus Unesp de Araçatuba. Nesse campus Unesp de Araçatuba existem 2 unidades universitárias. E as 2 unidades universitárias são faculdades. Faculdade de Medicina Veterinária e Faculdade de Odontologia. Então, de acordo, para atender ao disposto no artigo 138, representantes estudantis do campus de Araçatuba, olha só, poderá representar o campus de Araçatuba lá no CO um aluno da FOA, da Faculdade de Odontologia de Araçatuba, e um aluno da Faculdade de Medicina Veterinária de Araçatuba, FMVA? Não, porque aqui está bem claro que não vai ter mais que um representante de cada campus da Unesp. O campus de Araçatuba tem 2 faculdades. Então, lá no CO, no Conselho Universitário, haveria 2 representantes, um da veterinária e um da odontologia? Não, porque é apenas um campus, o campus de Araçatuba, com 2 unidades universitárias. Campus da Unesp da cidade X. Lá existem 5 unidades universitárias. Então, no CO daquele campus da Unesp da cidade X, haveria 5 representantes? Não, apenas um representante do campus X da Unesp. Entendeu? É representante por campus, e apenas um, porque não haverá mais que um. Não é representante por unidade universitária. Gastei um pouco mais de tempo para explicar a alternativa A, que não é a resposta. O que é correto de acordo com o regimento? A alternativa B. E você vê a fundamentação.
a participação da representação de aluno em reuniões de órgãos colegiados será considerada como atividade escolar. Sim, o aluno está lá na reunião do conselho universitário, de um órgão colegiado. Enquanto isso, no mesmo dia e horário, existe aula e seus colegas estão estudando. Esse aluno lá na reunião do conselho universitário exerce, sim, uma atividade escolar, enquanto seus colegas estão assistindo a aulas. Tá ok? Isso é justiça. Artigo 139, no parágrafo único, diz que é vedado, proibido, o exercício da mesma representação estudantil em mais de um órgão colegiado. Olha o que diz a alternativa C. Deverá ser feito em todos os departamentos ou órgãos colegiados? Não. É proibido o exercício da mesma representação estudantil em mais de um órgão colegiado. Então, eu tenho a representação estudantil lá no Conselho Universitário. Essa representação estudantil no CO não poderá estar lá como representantes dos estudantes também na congregação. Também não poderá estar lá na representação dos estudantes no conselho do departamento, no conselho do curso de graduação, no conselho do curso de pós-graduação ou do programa de pós-graduação. Entendeu? Então, é vedado o exercício da mesma representação em outros órgãos colegiados. É apenas em um. Por isso que diz, em mais de um órgão colegiado, é proibido. Tá ok? A alternativa D será indicada pelo diretor. Olha como que é difícil a representação discente. Diz o artigo 139, 2 incisos. A representação discente para órgãos colegiados da Unesp será indicada. E aí depende. Será indicada pelo Diretório Central de Estudantes, DCE, caso se destine ao Conselho Universitário ou ao CEP. Agora, a representação de discente para órgão colegiado da Unesp será indicada pelo DA, Diretório Acadêmico, ou pelo CA, Centro Acadêmico, caso se destine a colegiados das unidades universitárias. Então, a representação discente ali, né, para a congregação de uma faculdade da Unesp. A representação discente vai ser indicada pelo DA ou CA. Agora, a representação discente de uma faculdade da Unesp, lá para o CO, lá para o CEP, quem vai indicar é o Diretório Central de Estudantes, DCE. Legal? Por isso a alternativa D de dado está errado. Não é indicada pelo diretor. Porque existem duas situações. Se for para órgão colegiado local, e aí é indicado pelo diretório acadêmico ou centro acadêmico. Se for para órgão colegiado central, tipo CO, tipo CEP, aí é o Diretório Central de Estudantes quem faz a indicação. Alternativa E, não é isso que está no regimento. Veja, não será permitida. É uma vedação, proibição. Não será permitida a representação de aluno de curso de pós-graduação, que ele exerça, né, atividade de professor, de docente na Unesp. Então, diz na alternativa E, o aluno de pós, que exerce atividade docente na universidade, na Unesp, ele terá garantido? Não. Ele não tem direito. É proibido. Vamos ler de novo. É proibido. Não será permitida a representação de aluno de curso de pós-graduação que exerça atividade docente na Unesp. Gostou do vídeo? Legal! Foram apenas 2 questões, mas há mais questões para resolvermos aqui no canal, galera. Olha aqui. Bora estudar? Se inscreva no canal para não perder outros vídeos como este aqui. Gostou? Legal? Pode elogiar. Não gostou? Opa! Fique à vontade para criticar. Bons estudos até a aprovação. Valeu, galera. Valeu, turma!